Olá, boa tarde. Meu nome é Marinês Artigas e eu vou falar com vocês nesse momento, nessa palestra, sobre a maestria do coaching para eliminar os pontos cegos e ser mais eficaz. Ponto de partida: a sua missão e visão. São assuntos bastante populares, vamos dizer assim. Mas, muitas vezes, por ser um assunto popular, as pessoas não costumam dar o valor que esses dois tópicos realmente merecem. O que é missão? Missão é uma declaração que define o seu propósito de vida. E esse propósito, ele pode ser da vida pessoal e da vida profissional. Se você sabe qual é o propósito, você vai saber definir o objetivo. E você vai saber como você vai atingir esse objetivo. Parece simples, não? Quando você fala que você precisa ter uma missão. Mas você já sabe a sua? Você tem muito claro qual é a sua missão? Esse é o ponto de partida. Depois, visão. O que é uma visão? É uma declaração onde você vai descrever o seu futuro, a posição desejada. Você precisa saber qual é o seu propósito para você saber como você vai conseguir aquilo que você deseja. Então, a visão concentra-se no amanhã, naquilo que você quer. Você que está me assistindo agora, você já tem esses dois pontos bem claros e bem definidos? Se você já definiu a sua missão e a sua visão, parabéns. Você já está no caminho certo. Se você que está me escutando e ainda não sabe, não perca mais tempo e pare, busque material. Hoje você encontra você encontra coisas maravilhosas sobre orientação para definir sua missão. Então, o meu conselho é, se você ainda não sabe, vá atrás de informação e faça, defina, saiba qual é a sua missão. Bom, um outro ponto importantíssimo que o coaching gosta de trabalhar e que vai te ajudar nesse tema de eliminar pontos cegos é o autoconhecimento. E aqui eu trouxe 4 pontos para destacar dentro do autoconhecimento. Autoconhecimento é uma coisa muito abrangente. Então, eu preferi focar em 4 pontos para deixar algo bem objetivo para você. Primeiro ponto. O autoconhecimento vai te ajudar a avaliar o seu status de desempenho. O que eu quero dizer com isso? Se você sabe quais são seus pontos fortes e seus pontos de melhoria, você não precisa esperar um feedback falando para você o que você precisa fazer. Você pode agir antes. Você ganha com isso tempo. A pessoa que consegue isso, essa é uma vantagem. Então, autoconhecimento é importante para que você tenha essa vantagem. Segundo ponto, para focar em questões críticas, metas e objetivos. Isso de você poder focar em questões críticas te dá uma ajuda no dia a dia. Em questão de tempo, em questão de equilíbrio emocional, em questão financeira, em questão de conflito. Se você consegue identificar isso, com certeza você está reduzindo o estresse que alguma situação poderia causar para você. Terceiro ponto, reforçar os planos de ação, individual ou compartilhado. Por quê? Você não vive sozinho numa empresa, você está inserido em um ambiente corporativo. E a maioria das suas ações, elas necessitam de terceiros. Então, quando você sabe o que você precisa fazer,
qual ação você precisa tomar, seja ela individual ou compartilhada, é mais fácil que o resultado que você deseja seja positivo. E o quarto ponto, remover barreiras atuais e identificar possíveis barreiras futuras. Você pode ter diversos tipos de barreiras. Você pode ter barreira emocional, você pode ter barreira de estrutura, você pode ter barreira pessoal. Mas se você conhece, você pode criar um plano, você pode traçar um roteiro, você pode buscar alternativas. Então, essas barreiras que podem ser atuais ou futuras, você pode reduzir o impacto delas sobre o seu resultado. Por isso, autoconhecimento é tão importante. Bem, aqui eu vou falar sobre os pontos estratégicos. Novamente, eu separei 4 pontos. E eu acredito que o ser eficaz ele está muito relacionado com simplicidade. Complexidade, muitas vezes, para você, pode não ser o melhor caminho. Então, muitas vezes, descomplicar e simplificar pode trazer para você o resultado desejado. Eu selecionei aqui os 4 pontos que eu chamei de estratégicos. O primeiro, aumento do fluxo de relacionamento. Por que isso? Como eu disse anteriormente, você não vive sozinha dentro de uma companhia. Você faz parte de um todo. E é muito importante que você tenha um bom relacionamento com o todo. Se você ainda não descobriu o poder do relacionamento, está perdendo um precioso tempo. Então, aproveite e desde agora aumente o fluxo de relacionamento. Converse com pessoas, seja gentil, troque favor. É tão importante você poder trocar favor com seus companheiros, com seus pares. Isso para você pode ser, não hoje, mas no futuro, uma grande vantagem. Segundo ponto, conversão do meio em confiança. E por que eu escolhi esse tema? 2 pontos. Primeiro, você executiva muitas vezes não confia em pessoas para delegar. Pode ser um ponto. E o outro ponto é que muitas vezes as outras pessoas não confiam em você, na liderança. Então, qual é um ponto estratégico para você conseguir ser eficaz? Criar um ambiente de confiança. Dê o primeiro passo. Essa é a minha dica. Seja você a primeira a confiar. Demonstre que você confia no seu time, que você confia nos seus colegas, que você confia no seu líder. Se não existe esse ambiente, você precisa criá-lo. É muito importante para você essa base de confiança. Terceiro ponto. Assertividade. Comunicar e defender suas ideias. Por que eu deixei esse ponto? Porque muitas vezes a ideia fica aqui. E por insegurança, você não fala, você não comunica. Ou muitas vezes você chega a comunicar, mas você não defende. Então, qual é a minha dica para você, executiva, agora? Seja assertiva. Comunique com muita clareza aquilo que você acredita. Muitas vezes você vai estar numa reunião cercada por pessoas que talvez nem te deem a oportunidade de manifestar sua opinião. Se você não é essa executiva, parabéns, você faz parte de um número mínimo de pessoas que conseguiram o respeito dos seus colegas. Eu falo da minha experiência e do que eu tenho visto com as minhas clientes. Apesar de ter o cargo, muitas delas, em momentos decisivos, em momentos estratégicos, não têm oportunidade
de manifestar e defender a sua ideia. Então, seja assertiva, saiba o que você vai falar, mas nunca deixe de defender. Não desista. Acredite na sua ideia. Acredite naquilo que você tem como base, como formação, como experiência. Acredite na sua intuição. Quarto ponto: acelerar o ciclo de desenvolvimento de pessoas. Hoje, talvez seja o momento que mais o mundo vem falando sobre a humanização das empresas. E você, como executiva, pode acelerar isso com o seu time. Você pode começar pequeno, com uma pessoa, 2, 3, mas o importante é você ter essa consciência de desenvolver pessoas. De desenvolver. A palavra desenvolvimento, ela tem que estar sempre ali do seu lado. Tem que ser a sua melhor amiga. E aqui eu trago uma sugestão para vocês. Como transformar o seu potencial em destaque? Não importa o cargo que você ocupe, não importa a posição, você sempre vai ter oportunidade de mostrar mais. O ser humano é uma fonte inesgotável, é um potencial inexplorável muitas vezes. Então, se você já mostrou potencial talvez em uma área, se você já conseguiu o auge em uma área, não perca a oportunidade de fazer isso em outra. Então, aqui, a minha primeira sugestão é: esteja atento à formação. Você nunca pode parar de estudar. Nunca. É muito importante. Estar atualizada para uma executiva é premissa básica. Então, por exemplo, você pode estar fazendo um MBA, você pode estar fazendo um mestrado, você pode estar fazendo uma certificação. Hoje a certificação é uma coisa muito valorizada e você, como executiva, pode buscar uma certificação que seja direcionada à área que você trabalha, ao seu segmento. Você pode aproveitar toda a sua experiência para utilizar como uma mentora, mas o importante é sempre esteja atenta à sua formação. O segundo ponto aqui é o meio. O que é esse meio? Esse meio é como você vai conseguir demonstrar o seu potencial. E você tem que descobrir qual é a sua motivação. Primeiro, isso é racional? Ou isso é algo mais espontâneo? Eu coloco aqui algo que vem do coração, um desejo seu. Não importa. O importante aqui, na verdade, é você estar disposta a fazer as coisas acontecerem. Isso é o imprescindível, vontade de fazer. O terceiro ponto que eu vou conversar com vocês é sobre desenvolvimento. E o que é esse desenvolvimento? Aqui entra um pouco de autoconhecimento. O segredo para você poder destacar todo o seu potencial é que antes de você apresentar, antes de dar um passo, você precisa identificar os seus gaps. O segredo é conhecer os seus gaps e antes de dar o passo seguinte, desenvolver aquelas competências necessárias para você ser eficaz, para você ser bem-sucedido, para você alcançar o seu resultado. Então, se você conhece, se você sabe qual é o gap, você vai lá e resolve. Um gap que é muito popular no Brasil hoje, por exemplo, é a língua inglesa. Então, muitas pessoas estão desenvolvendo isso, porque antes de dar o próximo passo, elas já querem estar confiantes de que esse gap já foi resolvido. Quarto passo,
decisão e ação. Antes de você tomar uma decisão, você tem que analisar os fatores internos e os fatores externos. E mais importante que isso, você precisa, executiva, analisar se a sua decisão não vai afetar de forma negativa a terceiros, aos demais. Por que isso está aqui como um ponto importante? Muitas vezes, as pessoas são levadas a tomarem decisões pensando somente no seu resultado. Só que elas esquecem que novamente, você faz parte de um todo. Se você faz parte de um todo, um dia você pode precisar justamente daquele grupo que você, de alguma maneira, prejudicou. Então, é muito melhor, se você está agora analisando uma situação, levar em consideração que você, em momento algum, vai afetar os demais. É muito importante. Eu acho que é o momento de dar o passo inicial para pensar em um todo. Não, como executiva, pensar unicamente no seu resultado. Você já tem que começar a pensar de uma forma mais expansiva. Abrir essa forma de pensamento. E ação. Ação, toda ação, para ela te dar o resultado esperado, tem que ter um começo, ela tem um meio, que é o prazo de desenvolver, mas o principal disso aqui, toda ação precisa ter um prazo para terminar. Então, é muito importante que para você conseguir o destaque que você quer, você tem que ter prazo, você tem que definir quando isso vai acontecer. Então, para você transformar o seu potencial em destaque, são basicamente 4 passos. E mais uma vez, eu volto àquilo que eu falei antes. Você precisa demonstrar todo o seu potencial. Muitas vezes as executivas não aproveitam 100% desse potencial. Não perca a oportunidade. Mostre, leve, seja destaque. E aqui, ser eficaz, os pontos principais. Bem, eu vou começar pelo encontrar o ponto de equilíbrio. Eu acho que esse é um dos temas mais recorrentes da atualidade. Para você, executivo, é muito difícil encontrar o ponto de equilíbrio. A relação entre a vida pessoal e a vida profissional, geralmente, de uma executiva, não vou dizer 100%, mas a grande maioria, ela em algum momento está desequilibrada. Então, encontrar esse ponto de equilíbrio, essa balança entre a harmonia e a realização, é fator-chave para que você seja eficaz, tanto na vida pessoal quanto na sua vida profissional. Para isso, existem muitos recursos. Não fique pensando que você tem que descobrir isso sozinha. Permita-se pedir ajuda. Permita-se receber ajuda. Existem bons profissionais no mercado. Identifique algo que vai fazer sentido para você, para que você encontre essa harmonia, essa relação, esse ponto de equilíbrio e invista tempo para atingir o seu objetivo. Eu coloquei aqui também como um dos pontos principais riscos. Por quê? Porque você precisa poder assumir riscos e cometer erros sem receio de reprimendas. Então, é muito importante você tirar um peso de fazer errado.
é muito importante que você, como executiva, analise os riscos, lógico, para poder correr um risco, você tem que fazer uma análise. Mas tire o peso de que se tiver algum problema, a culpa é sua. Então, você tem que aprender. Por que eu deixei aqui o somar, dividir, multiplicar? Porque é verdade, você tem que aprender a dividir, você tem que aprender a somar, você tem que aprender a tirar aquilo que é desnecessário, você tem que aprender a multiplicar, você tem que fazer matemática. Para correr risco, você precisa fazer uma grande matemática e não ter receio. Se você não pode correr risco, você vai ser uma pessoa muito limitada. Não permita que alguém imponha limitação ao seu potencial. Desafios. Por que é importante você conhecer os desafios? Porque você precisa identificar a proporção relativa à sua meta com relação ao plano estratégico da empresa. Você precisa saber qual é o seu grau de importância. Você precisa ter muito claro para você, para que você possa passar para o seu time o porquê, qual é a importância do trabalho de vocês, qual é a importância da realização das entregas. Então, um dos pontos aqui principais é saber identificar a sua meta com relação ao plano estratégico. Outro ponto que está aqui é flexibilidade. Um executivo, uma executiva, ela precisa estar preparada para a mudança. Hoje o cenário é um, amanhã é outro, e de repente muda, volta ao que era, pode vir coisas novas. A gente está passando agora por um momento muito grande de mudança. E você precisa ser flexível, você precisa aceitar novas ideias, escutar novas opiniões, dar oportunidade para as pessoas apresentarem coisas novas para você. Não fique presa ao tradicional, aquilo que você conhece, aquilo que está dando certo. Seja flexível e permita que chegue até você novas ideias. Lembra que a gente falou há uns slides atrás sobre barreiras? Então, não imponha nenhum tipo de barreira. Seja uma pessoa aberta, seja uma pessoa flexível. Você só tem a ganhar com esse tipo de atitude. Eu coloquei aqui como um ponto principal também reconhecimento. Mas esse reconhecimento, eu coloquei até as palminhas, mas não é esse tipo de reconhecimento. É o significado do reconhecimento. Se você tem recebido, se você é reconhecido, isso mostra que as pessoas compreenderam os seus objetivos. As pessoas compreenderam as suas ações. E mostra também para você, que é muito importante, como essas pessoas se sentem com relação às suas ações, às suas atitudes. Então, o reconhecimento é importantíssimo, porque ele mostra para você, ele é como se fosse um farol de que você está conseguindo ser eficaz. E a remuneração? Ter uma remuneração adequada e compatível é premissa básica. E isso faz parte do ponto de equilíbrio. Ter essa remuneração adequada faz parte do ponto de equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Por isso, sempre que você tiver a oportunidade de negociar, seja muito clara. Demonstre muito bem, comunique muito bem os porquês. Por isso é importante você saber o seu grau de importância dentro do plano estratégico da empresa. Esses pontos, eu acredito que são pontos que podem trazer para você, executiva, uma visão mais clara e mais objetiva, assertiva sobre ser eficaz.
Eu tenho para vocês aqui um conceito. Esse é o conceito do antifrágil. E ele é até de um livro que eu li, chama Antifrágil, do Nassim Taleb, e eu recomendo. E esse livro trouxe para mim uma visão completamente diferente, porque há um tempo atrás a palavra de moda era resiliência. A pessoa precisa, o executivo precisa ser resiliente. E isso começava com o CEO, que ia passando para o CFO, que ia passando para o diretor, e é uma cadeia. E ficou em moda por muito tempo. Agora eu acho que já começou a mudar. Mas eu quero apresentar para vocês o conceito do antifrágil. E o que é esse antifrágil? Bem, algumas coisas se beneficiam dos impactos. Elas prosperam e crescem quando são expostas à volatilidade, ao acaso, à desordem e aos agentes estressores e apreciam a aventura, o risco e a incerteza. A antifragilidade não se resume à resiliência ou à robustez. O resiliente resiste a impactos e permanece o mesmo. Presta atenção nisso. E permanece o mesmo. O antifrágil fica melhor. E esse é o meu desejo para você, executivo. Seja você uma pessoa antifrágil. Eu vou encerrar a nossa conversa sobre o assunto dos pontos cegos e como o coaching podia te ajudar a enxergar esses pontos cegos e te ajudar a ser uma pessoa a ser eficaz com esse caminho do antifrágil. Eu acredito que aqui está o segredo para você encontrar a solução. Eu espero que a minha palestra tenha sido útil. Eu espero que todas as palestras tenham trazido para você um conteúdo que possa realmente provocar uma mudança na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Eu quero agradecer mais uma vez a todos os participantes, quero agradecer aos nossos palestrantes, quero agradecer a todo o trabalho maravilhoso que foi feito. E principalmente eu quero já deixar o convite para vocês para nosso próximo Comex. O ano que vem vamos voltar com novos palestrantes, com uma nova temática. E eu realmente espero a cada ano poder contar com o apoio e a participação ainda maior. Eu acredito que o tema da mulher executiva na América Latina ainda é muito sensível, muito frágil. Quem pôde assistir todas as palestras tem hoje muito clara a visão do caminho longo que ainda precisa ser percorrido. Mas eu acredito que se cada uma de nós fizer um pouquinho por dia, a sua dose, com certeza, em um determinado momento, nós vamos conseguir chegar ao tão sonhado ponto de equilíbrio. Boa noite a todas, muito obrigada pela participação. E eu deixo para vocês aqui o meu obrigada, os meus contatos, o meu e-mail, o meu site, e estou à disposição se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser tratar sobre algum assunto. Muito obrigada.